Pode Conta falar. um pouquinho da sua história. Você sempre quis ser pai? O que você esperava, né, de um filho? Bom, meu maior desejo, na verdade, meu maior sonho, né, projeto de vida era ser pai. Sempre Aham. adorei, sempre gostei muito de criança, adoro criança até hoje. Sou apaixonado por crianças. Tenho uma sobrinha maravilhosa, linda, que vai fazer 2 anos agora, lá do alto. E, nossa, eu sou sempre, meu maior sonho, um dos meus maiores sonhos era, talvez o maior, era ser pai. Então eu sempre tive isso como meta. E quando eu descobri que eu seria pai, foi uma coisa, foi um maior presente, né? Que eu Uhum. queria ter recebido da minha vida, da vida, né? Um presente de Deus, assim. Eu fiquei, nossa, comemorei desde o primeiro dia até o dia que, nossa, o dia que eu tive a oportunidade de ver o Nicolas, né? De ver o meu filho. Nossa, foi uma situação assim indescritível. Eu acho que eu sou muito. A vida foi muito boa comigo, muito generosa, porque eu tenho experiência de ser pai hoje de 2 rapazes, né? 2 homens, na verdade, o Guilherme também. O Guilherme ele é meu filho do coração, na verdade, a gente adotou ele já um pouco mais adiante, então eu tenho essa experiência de ter, é um filho típico, né? O Uhum. Guilherme não tem nenhuma condição atípica na questão do desenvolvimento dele, e ele, assim como o Nicolas, né? Às vezes as pessoas me perguntam, ser pai atípico é muito diferente de ser um pai típico? Eu acho que, na verdade, são todos, ser pai ou ser mãe também é ter desafios. Então, tanto na paternidade Com atípica como certeza. na paternidade típica, a gente tem uma série de desafios. E Mas é quantos muito anos o gostoso. Guilherme tinha? Quando o Nicolas e o Guilherme, eles têm idade próxima, né? Tem a idade próxima. O Gui tem 23 e o Nicolas tem 21. Com quantos anos vocês adotaram? Para saber, Hoje, eu queria fazer uma é, pergunta se vocês tinham um filho típico e um atípico, mais ou menos na mesma idade, né? Como que você foi observando os sinais? Como que você observou que tinha algo diferente com o Nicolas? então, na verdade, o Nicolas, ele é meu filho mais velho, mas é mais novo em idade, porque Aham. O Gui ele perdeu a família, a mãe dele, na verdade, quando ele tinha 2 anos e meio. E aí ele ficou com a minha sogra, na verdade, a gente ajudava na criação dele, porque já Uhum. tinha, a partir desse momento, a gente entendeu que um dia, possivelmente, ele ficaria com a gente. E o Gui ele nunca teve o pai dele presente, né, o pai biológico dele. Então, ele me chama de pai desde os 3 anos de idade. Então, a gente já tem uma história que já tinha que Uhum. acontecer. Né? E Sim. eu também, eu sempre, né, sempre tive um amor muito grande por ele, desde quando ele era bebezinho, né? Conheci ele bebezinho, porque, enfim. E foi muito, a nossa história é muito bonita, né? Porque ele foi eu adotei ele como filho e pouco tempo depois ele, né, me chamava de tio Alex, para lá, tio Alex para cá, e um dia ele chegou e falou que queria saber se eu posso chamar você de papai. Eu falei, claro, porque o Nicolas, as poucas palavras que ele dizia, algumas que ele falava, às vezes era pai, papai, então o Guilherme se apegava muito a isso. Com relação à questão do desenvolvimento, eu confesso que eu não fui muito perspicaz em relação a isso, porque apesar de ter tido os meus irmãos, eu sou 3 anos mais velho do que meu irmão, a nossa relação de diferença é de 3 anos, eu nunca tive nenhum contato assim direto Uhum. com criança, eu nunca tinha me apegado a essa questão de analisar o desenvolvimento. Então, na verdade, isso daí foi uma coisa que partiu da Anitta, porque como ela é de uma família que além dela, né, eu tinha 4 irmãos mais novos e Uhum. trabalhou de babá durante um período da vida dela. Então, ela foi a pessoa que teve o estalo, que teve o start dessa questão de achar que tinha alguma coisa que não estava indo bem, né, que Uhum. estava fora daquilo que ela tinha como o que estaria dentro de uma normalidade. E você acreditava na visão da Anitta? Porque muitos pais negam, né? E você teve Sim, um sim. processo de não acreditar, né? No que a Anitta estava observando. Fabiana, eu acho que assim, a grande maioria de nós, e eu falo isso muito nas palestras de nós pais, né? Uhum. A gente tem um tempo diferente para digerir isso.
né, para digerir essa questão do diagnóstico e tal. A gente tem um tempo. A mãe, ela já tem aquela coisa do sexto sentido, eu acho que. E viajando, a gente tem a oportunidade de viajar o Brasil todo, viajar até fora do país palestrando, e a gente tem a oportunidade de conhecer diversas famílias, ter contato com diversas pessoas. E a grande maioria dos pais, normalmente, são um pouco assim, demoram um pouco mais para entender o que está acontecendo e alcançar as mulheres nesse ponto. Mas, assim, no meu caso, eu fiquei muito... Quando a gente notou que tinha alguma coisa que não estava muito bem, a gente logo correu atrás, foi buscar pediatra, buscar os médicos, aqueles que a gente tinha acesso. Uhum. E foi curioso que, na época, até por conta da falta de informação, talvez, os médicos, eles não entendiam que o Nicolas estava dentro de uma normalidade, que não ia acontecer absolutamente nada, e que num determinado momento, cada um tem seu tempo, e que num determinado momento ele ia ter um desenvolvimento típico, né, e que não era muito para a gente se preocupar com relação a isso. Uhum. Eu acho que como, né, a gente já estava um pouco naquela tensão de, né, ter alguma coisa que não está legal, ter alguma coisa atípica, enfim. Receber essa notícia prévia dos médicos, para mim, foi confortante. Na verdade, me fez bem. Falei, então, beleza, não vou me importar muito com isso. Então, eu não era, vamos dizer assim, um parceiro da minha esposa, assim, aquele que estava nesse quesito, não estava ali para ajudar ela, enfim. Ela me opõe a muita coisa que ela estava fazendo. Então, como ela formou magistério, tem um pouco desse contato com essa questão, estudou, assim, en passant, né, bem pouco em relação às questões de neurodesenvolvimento, alguns transtornos, assim, bem por cima, ela se recordou desse tempo do magistério e levantou que o Nicolas poderia ter alguma coisa relacionada à questão do neurodesenvolvimento. Mas eu era zero à esquerda, total, fui com os médicos a princípio e achei que meu filho, em determinado momento, ele tem um desenvolvimento típico.